Boa tarde. E aí, como vocês estão? Boa tarde. Hoje, quinta-feira, dia 11 de agosto, né? Mais cedo a nossa live. Hoje é uma live que a gente vai falar sobre leitura. Como está a sua leitura, com seu aluno com leitura? Como você desenvolve a leitura com seu aluno? Boa tarde, Cida. Boa tarde, Daniela, Viana, tudo bem? Sejam bem-vindas no horário extra hoje. Boa tarde, Isa, tudo bem? Como você está? Diga aí de onde vocês são, me fala aí, vamos lá. Uma live diferente, porque hoje é um dia especial para mim, aniversário da minha primogênita. Minha filha mais velha está de aniversário hoje e à noite a gente vai comer um bolinho juntas, né? Boa tarde, Aline, seja bem-vinda. Como vocês estão? E aí? De onde vocês estão falando? Hoje, na minha live é sobre leitura fluente. E aí? Você consegue trabalhar, desenvolver a leitura fluente nos seus alunos? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Deve estar quente aí, né? Aqui em Brasília está frio, está fresco. Como é que tá aí, Daniela? Goianinha, Rio Grande do Norte. Ai, que legal. Olá, Patrícia, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Liliane. E aí, como vocês estão? De onde vocês estão falando? Eu sou a professora Helena, falo aqui de Brasília, basicamente de Núcleo Mineirante, cidade satélite, para quem conhece. Boa noite, Cristina. Boa tarde, Cristina, desculpa. Aí tá frio? Aqui também em Brasília tá frio, tá? O tempo mudou, né? A frente fria tá vindo por aí. Mas é assim mesmo, né? Agosto é cheio de surpresas. Então vamos lá. Vamos ver que a gente pode estar aprendendo um pouco mais hoje. Jundiaí, São Paulo, olha, como é que tá São Paulo aí, nessa cidade? Tá frio? São Paulo geralmente é mais frio, né? Mas tem Liliane Canaã, interior de Minas Gerais. Ai, que legal, eu sou mineira, viu, gente? Amo amo meu estado, amo Minas Gerais. Tenho orgulho de ser mineira. Ah, tá frio também, Cristina? Então vamos lá. Rogelma, boa tarde, Rogelma, tudo bem? Gente, boa tarde, Ragué. Né? Gá. Deve ser de Gabi, né? Boa tarde, então. Vamos lá, gente. Bem-vindas, bem-vindas. Hoje eu vou falar com vocês aqui um pouco sobre a leitura fluente, tá? A gente tem que desenvolver na criança essa leitura, tá? Aqui eu te ensino práticas e estratégias que você pode trabalhar na prática para levar seus alunos maiores de 6 anos a ler e escrever textos em menos de 6 meses. Isso mesmo, boa tarde, Vadilene. Você consegue, nas práticas com que eu trabalho, a levar seu aluno mais de 6 anos, tá, a ler e escrever textos em menos de 6 meses. Isso é possível, eu faço em sala de aula, né? Sou professora Helena e nossa live de hoje vai ser como desenvolver a leitura fluente do seu aluno, tá? Você sabia que tem estratégias que a gente pode trabalhar em sala de aula que leva o aluno a desenvolver sua leitura fluente? Isso mesmo, né? A gente pode desenvolver na criança e ela, com o tempo, com a maneira, com o modo que você aplica a sua didática, a sua metodologia, ela vai desenvolvendo a leitura, tá? Estamos falando de uma leitura iniciante, né? De uma leitura ali do primeiro ano, na alfabetização, tá? Então, a gente sabe que tem várias práticas de leitura, né? O que é leitura fluente? O que é um leitor fluente? Tá? Leitor fluente, é uma criança que tem a capacidade de ler um texto, tá? Com agilidade, precisão, expressão adequada da pontuação e a compreensão do que leu, do texto, tá? Esse é um leitor fluente. Esse é um leitor que começa ali nos primeiros anos iniciais. E como é que a gente consegue ali trabalhar no primeiro ano que ele chegue aí nesse nível? Que ele chegue no final do primeiro ano ali na alfabetização, lendo com fluência. Que estratégias que eu devo trabalhar com ele? Então, é isso que a gente vai conversar hoje nessa live. Primeiro, nós temos que entender quais tipos de leitura que existem, tá? Existe uma leitura chamada elementar. É a leitura dos anos iniciais, tá? Nós temos a leitura elementar,
inspecional, a leitura analítica, tá? Mas a gente trabalha nas séries iniciais, na alfabetização, a leitura chamada elementar. O que é isso, Helena, essa leitura elementar? A leitura elementar, ela trabalha a leitura de palavras, frases e leitura de textos pequenos com compreensão, tá? Então, essa leitura elementar, a criança começa a desenvolver ela, tá? É o que nós começamos a desenvolver com as crianças quando elas estão lá na alfabetização, tá? E ela começa como? Ela começa com a leitura silabada. O que é a leitura silabada? É aquela leitura assim, você dá a palavra para a criança, o menino caiu. Ele fica, o menino caiu. E como é que eu vou fazer isso para chegar na leitura fluente? É essa a questão, né? Aí nós temos também na elementar a leitura silabada, que começa, né? Depois tem a leitura silenciosa, a leitura fluente, a leitura em voz alta. Então, tudo isso são os processos de leitura que a gente trabalha no primeiro ano. A gente trabalha na alfabetização. Então, são os tipos de leitura que a gente desenvolve na criança ali para ela poder sair fluente, tá? A gente vai ensinando, vai orientando, vai modelando, tá? E por que desenvolver a leitura fluente do aluno é importante? Por que é importante a gente trabalhar com a criança ali para ler fluentemente? Primeiro, promove a reflexão dela e favorece o raciocínio rápido, né? Quando a criança lê com fluência, rapidamente ela domina a leitura ali e aí ela consegue escrever melhor, tá? Ela amplia o seu vocabulário. Quando a criança lê bem, ela rapidamente está entendendo a palavra. Isso favorece ele ser capaz de ler e escrever textos em 6 meses, menos de 6 meses. Isso mesmo, gente. A criança que tem uma leitura fluente, menos de 6 meses, ela consegue ler e escrever textos. E texto espontâneo, tá? Por quê? Porque foi bem trabalhado a escrita, foi bem trabalhada a leitura e ela consegue produzir. Não é difícil, não. A gente tem que entender que a leitura e a escrita nós temos que ensinar. Como eu falei na live de ontem, e sempre falo, a gente tem que ter isso aberto na nossa mente, que ler e escrever é ensinado, tá? Você tem que ensinar a criança a ler, você tem que ensinar a criança a escrever. É um processo, tá? Isso que é a alfabetização. A alfabetização é o processo da leitura e da escrita, mas que é ensinado. Eu ensino, você ensina, tá? Até a criança vencer esse processo, vencer essa chave, tá? E ele ser capaz de ler, tá? E escrever texto em menos de 6 meses é um desafio que a gente faz todo ano e que a gente consegue, tá? Aí você deve estar se perguntando aí, qual o maior benefício da leitura em voz alta do aluno? Qual o maior benefício que tem para a criança? Gente, a criança ela desenvolve a capacidade do aprendizado com leitura em voz alta, com o desenvolvimento da leitura fluente, tá? Ela consegue, assim, ampliar o seu vocabulário, ela melhora muito, muito, muito a escrita, porque quando a gente lê bastante, quando a criança lê bastante, ela consegue vencer os erros ortográficos. Isso mesmo, a criança consegue ali, no dia a dia, no seu desenvolvimento da leitura, ela consegue estar vencendo as trocas, tá? As trocas tão familiares que tem, V, I, F, N, tá? Isso é da leitura, o LH, o X com CH, tá? Isso vem da prática da leitura, porque tanto de visualizar na leitura, ela consegue escrever corretamente. Porque, como desenvolver essa leitura fluente do seu aluno? Como você vai desenvolver isso? Você começa a prática da leitura com a cabecinha, tá? Para você chegar na leitura fluente. Você desenvolve a leitura silenciosa, né? Muita gente fala, mas a gente começa porque são crianças pequenas, você fala, lê com a cabecinha. Mas na realidade, ele está numa prática de leitura silenciosa. Isso mesmo, ele lê com a cabecinha. Depois que ele lê com a cabecinha, ele consegue ler a palavra em voz alta, né? Aí começa essa prática, como você desenvolve em sala de aula. Faça ali um banco de palavras, tá?
você consegue ali palavras que você tem certeza que ele domina, que você já ensinou todas aquelas grafemas, aquelas consoantes, aquelas vogais, que todas aquelas palavras você ensinou para ele. Ele tem uma consciência boa fonológica, porque isso é importante também, porque se a criança não tem a consciência fonológica bem desenvolvida, o que é isso, Helena? Se ela não faz a correlação de letra som rapidamente, ela demora, porque ela vai ficar assim, digamos a palavra sapato, ela vai ficar assim, SA, SA, isso já é errado. Ela tem que ler logo, ó, fazendo sozinho, ó, sapato. Mas quando você pede para ler a leitura silenciosa ou com a cabecinha, ela consegue ler e falar em voz alta. Aí, com o banco de palavras que você tem e com essas atividades rotineiras, tá? Isso é muito bem lembrado, a repetição. Sempre falo que para desenvolver a criança na leitura fluente é com repetição, tá? Porque só assim ela será capaz de ler e escrever texto em menos de 6 meses. Isso mesmo. Criança consegue sim. Criança com mais de 6 anos, ela consegue. De forma que você trabalha, a estratégia que você usa, ela consegue chegar no final, em 6 meses, tá lendo e escrevendo textos. Tá. Aí você trabalhou ali a leitura silenciosa e a leitura em voz alta. Aí você vai formando novas palavras. Porque a criança tem que aumentar o quê? O seu vocabulário. Isso. Você vai vindo com novas palavras para essa criança, com novas sílabas, com novos grafemas, tá? Porque aí, cada vez mais o cérebro dela vai conseguindo fazer essa conversão, essa decodificação da leitura, tá? Com os novos grafemas. E ela vai vencendo essa leitura. Ela vai conseguindo dominar a leitura fluente. Leu palavras, agora a gente passa para onde? Frase, tá? Como é que eu faço isso, Helena? Desculpa aí um pouquinho. Você escreva frases, tá? De palavras que elas conhecem, e aí você manda ler primeiro com a cabecinha, tá? Depois em voz alta. Você consegue tirar o silabado da criança. De repente aí, ó. O sapato é do papai. Peraí, para um pouquinho. Lê com a cabecinha primeiro. É demorado, mas a criança consegue. E isso todos os dias, você vai ver a evolução disso em 15 dias. Faz assim, ó, a criança domina essa leitura. E ela se torna capaz de ler e escrever textos em menos de 6 meses, com fluência, tá? Sem medo de ser feliz, ela consegue sim. E se você não desenvolver a leitura fluente do seu aluno, o que acontece? Gente, primeiro, você desencoraja ele como leitor. Porque ele ouve o coleguinha lendo. Aí ele vai começar a ler e fica lá naquela leitura cansativa, né? Que se torna uma leitura penosa, lenta, demorada. Não leva à compreensão. A criança que não é desenvolvida a leitura fluente, ela não leva à compreensão. E nós, enquanto professores de primeiro ano, que está começando ali a leitura e a escrita, temos que ter tempo na nossa sala de aula para esse tempo de leitura, tá? Isso é um momento assim muito importante para a criança, muito importante para você torná-la um leitor fluente. Porque senão o tempo passa e ela vai para o segundo ano com aquela leitura cansada, aquela leitura que ninguém gosta de ouvir e nem ela mesma. Ela faz, quer ler? Quem quer ler? Ela, eu não. Porque ela sabe que ela não consegue ler. Mas aí vem a contrapartida, a nossa atuação. O que eu quero para o meu aluno da alfabetização? Eu quero que ele seja capaz de ler e escrever texto em menos de 6 meses. Então eu tenho que trabalhar bastante, eu tenho que puxar bastante, eu tenho que ter ali objetivos concretos que eu tenho todos os dias com meus alunos em sala de aula. Porque se eu não desenvolver a leitura fluente dele, isso atrapalha muito ele. Ele trabalha o desenvolvimento dele e ele não vai ser capaz de ler e escrever textos em menos de 6 meses. Isso não vai ser. Porque eu não puxei dele, eu não dediquei. Porque enquanto a gente é professora, se você me perguntar do aluno lá da letrinha A até a letrinha P, eu te falo todinho como estão cada um dos meus alunos.
porque eu acompanho todos os dias, toda semana, tem esse momento de você estar avaliando a leitura, de estar observando de uma forma assim, que eles não saibam que eu estou avaliando, mas que eu sei como eles estão, tá? É esse cuidado de professor que a gente tem que ter, tá? Avaliar desde a primeira semana, quem sabe ler, quem não sabe ler, quem está precisando de puxar mais, certo? E qual é o melhor momento para desenvolver a leitura fluente do seu aluno? Tá? Olha só, o melhor momento é você preparar no seu cronograma aí, no seu plano de aula, um momento ou na sexta-feira ou na quinta-feira, que já passou a semana, que vai ser um momento prazeroso, tá? É aquele momento ali que você escolhe, que você tem de acordo com a sua grade horária do seu trabalho, um momento bacana, porque a leitura ela tem que se tornar prazerosa. Eu não tenho que tolir o aluno, eu tenho que motivá-lo, eu tenho que levá-lo a crescer, a sentir bem, a aplaudi-lo quando ele consegue ler, entendeu? Então, eu tenho que mostrar, assim, um momento de que ele vai ser feliz naquele momento, tá? E sempre trabalhando, que eu falo muito na sala de aula, estamos aprendendo e eu tenho que tentar. Essa é uma frase que eles ouvem todos os dias, porque eu tenho que aumentar a autoestima deles, porque eu quero eles lendo fluentemente, tá? Eu quero os meus alunos o quê? Lendo e escrevendo os textos em menos de 6 meses. E eu vou fazer tudo para incentivá-los, para motivá-los, para colocá-los além do que eles podem. Porque se a criança é inteligente, se a criança está ali na maturidade certa, e eu começo a motivá-la a trabalhar atividades que ela consegue, tranquilamente ela vai ler. Tranquilamente ela vai escrever, tá? Então, pois bem, preparou aí o dia da semana, o cronograma, o dia que você quer, prepara um banco, uma lista de palavras que você saiba que a criança domina a leitura, que elas conhecem as sílabas, certo? Aí, depois do banco de palavras, que você vê, está percebendo que todos estão lendo as palavras e conseguem ler as palavras, gente, eu faço banco de palavras toda semana com minhas sílabas complexas, porque a criança tem que ler aquilo. Ela tem que entender, tem uns bons, uns melhores, você precisando puxá-los para a leitura fluente. E se eu não trabalhar essa lista de palavras, se eu não trabalhar essa leitura fluente com eles, eles não vão ler texto fluente, não. Não vão ler frase, não vão ler texto, porque eu não estou desenvolvendo nele a consciência fonológica, daquela sílaba, a consciência fonêmica, onde ele consegue ler com fluência aquelas palavras, certo? Depois que eu passo para as frases, há um pulo para o texto. Mas aí texto eu tenho que saber. Texto que eles dominem, texto pequenos, porque é alfabetização. Dá um texto grande para eles. Eles olham assim, não dá conta, tia. Tá? Mas se você prepara um texto ali de 4 linhas, 5 linhas, uma coisa pequena, eles conseguem ler e ler felizes, tá? E procure também livros adequados. Livros que a criança domina a leitura, livros que eles vão conseguir vencer outros padrões, que não sejam muito difíceis, com umas palavras grandes, porque aí você está motivando a eles lerem, tá? Assim vai fazer dele um leitor, vai fazer com que ele goste da leitura e rapidinho ele está lendo e escrevendo texto em menos de 6 meses, com certeza, tá? Você deve estar perguntando, Helena, como você organiza isso, tá? Como a gente pode organizar isso aí? Você, não sei como está aí, que tempo que está. Eu estou no 2º semestre aqui com minhas sílabas complexas. Eu faço toda semana, tá? O meu banco de palavras, minha lista de palavras ali. Aí eu já tenho meus livros que já tenho preparados para que a criança possa ler. Aí eu peço momento da leitura com a cabecinha, tá? Aí, quem é bom, rapidamente ele lê. Agora, aqueles 2 ali que estão precisando ser evoluídos, aí você trabalha mais com eles, enquanto os outros estão lendo. E todos os dias, terminou a atividade, leitura de livro, leitura de gibi. É assim que a criança cria hábito de leitura, assim que ela gosta de ler, porque ela vai dominando, tá? E assim vai fazer dele capaz de ler e escrever texto, tá? Tranquilamente em menos de 6 meses, com essa fluência assim. Agora, onde as pessoas, Helena, mais erram no desenvolver a leitura? Gente, a gente erra quando a gente não orienta.
quando a gente não tem um cuidado de ensinar, porque nós estamos em sala de aula, nós sabemos que a leitura é importante, mas não lê um livro para a criança durante uma semana. São 5 dias, não tem um livro para ler. Quando a gente não cobra da criança, tá? Você tem que cobrar da criança, vem aqui, vamos ler. Vem aqui, olha, tem um momento da leitura. Agora é a sua vez de ler. Gente, eles ficam tão doidos para ler, os meus alunos. Tia, minha vez, tia, minha vez. Tia, tia esqueceu de mim, porque são muitos, né? A gente tem que fazer aquela seleção toda ali. A gente eu fico com o olhar com aquele que está precisando mais de ajuda. Alguém é bom, tem que dar chance para ele também, né? Então, a gente peca, a gente erra, não tem o cuidado que está formando, porque nós pecamos, porque nós estamos formando futuros leitores. E que leitor é esse que eu estou formando se eu não leio para eles? Porque ele precisa ouvir, ele precisa aprender que ele tem que ler em voz alta. Como é bom ler em voz alta, o outro entende. E isso é ensinado em sala de aula, no dia a dia, semanalmente, tá? Porque senão isso vai atrapalhar ele ler e escrever. Vai atrapalhar ele ler e escrever em 6, assim, ó, texto, tudo mais, porque ele não foi motivado, ele não viu ninguém ler para ele não conheceu uma historinha. Você simplesmente deu aquele texto enorme, com aquelas palavras difíceis, que ele não sabe juntar as sílabas, tá? E aí ele fica o quê? Fica sem vontade de ler. Não quero não, tia. E quando a criança não lê direito, ela tem vergonha, gente. Eu sei disso, porque a gente percebe que quando a gente vai trabalhando e uns avançam mais, a gente percebe aquele todo tímido lá, não quero não, sabe? Mas aí o que a gente faz? Aumenta a autoestima dele. Como? Trabalhando com ele, trabalhando consciência fonológica com ele, porque a consciência fonológica é a base para um leitor fluente. Porque a criança tem que conhecer todos os sons, fazer todos os sonzinhos ali das consoantes com as vogais, formando sílabas para ela vencer a leitura. Tá? Então, quando a criança tem a consciência fonológica muito bem trabalhada, rapidamente ela consegue ler e escrever texto em menos de 6 meses. Isso é fato. E por onde começar? Hein? Por onde começar a desenvolver a leitura fluente no seu aluno? Primeira coisa, fazer um momento prazeroso da leitura em sala de aula. Tá? A criança tem que ter prazer de ler, de ficar... eu conto muito as histórias, às vezes eu começo na segunda, termino na sexta, uma leitura de um livro, que eles ficam questionando qual o próximo capítulo, o que vai acontecer com o autor, com os personagens da história. Então isso é prazeroso para a criança, ficar preocupado, o que vai acontecer, né? Escolher livros do níveis da criança. Não dê livros grandes, livros, sabe, que não tem interesse. A criança não vai ler, ela não vai desenvolver a leitura dela ali. Ela vai olhar as figuras, tchau. Por quê? Não teve nenhum motivo para ela conhecer aquele livro, tá? Tornar a leitura um hábito. Então, se é toda sexta-feira, toda sexta-feira. Se é toda terça-feira, toda terça-feira. Porque a criança, nós estamos começando com essa criança. Olha a importância, é a base, a alfabetização é a base para tudo. Então, se você começa bem feito, começa assim com prazer pela leitura, porque a leitura é tudo na nossa vida. Quem é bom leitor é bem na matemática, na história, na geografia, nas ciências, porque ele lê tudo. Então, se você começa esse momento prazeroso, escolha de livros adequados na sala de aula, tá? Assim, um cantinho onde ele possa, terminou a atividade, está lá fácil do acesso para ele pegar. Tá ali uma caixa, pode ser uma caixa, uma cesta, uma estante, o que você tiver, dando fácil para ele, e ele sabe, terminou isso, faz aquilo. A criança se envolve, porque a leitura, ela é envolvente, tá? Pensa para você, tanto que a leitura é envolvente. Às vezes eu pego o livro que eu leio assim rapidamente, porque eu quero saber o final. Eu quero saber o que vai acontecer. E isso a gente tem que ensinar para as crianças, tá? Com o objetivo de quê? De que elas leiam, sejam capazes, sejam bons leitores, tá? E ela tem, assim, ser também capaz de ser leitores e escritores. Conseguir, assim, rapidamente estar além de escrevendo em menos de 6 meses, com todo esse trabalho que a gente faz. E isso a gente não pode deixar passar, tá? Vocês também têm, assim, nas suas rotinas, inclua o jeito certo de fazer a coisa, de trabalhar na sala de aula, o jeito certo da leitura fluente, é ter, assim, momentos de visita à biblioteca,
é um momento fluente também para a criança ter prazer de ter contato com aquele tanto de livros, né? As primeiras vezes que a gente leva as crianças na biblioteca, elas ficam encantadas, porque olha ali que um monte de livros, diversidade de temas e tudo mais. Aí a gente mostra, ó, o seu é esse aqui, esse cantinho aqui colorido, lindo, que é o de vocês. E a criança aprende isso tudo, tá? E aí, se a gente consegue fazer isso, a gente é o quê? Um bom educador da leitura, isso mesmo, tá? Agora vamos ver como melhorar essa leitura fluente. Eu já falei, mas eu vou repetir para vocês. Primeira coisa, a criança tem que estar bem trabalhada com a atividade precursora da consciência fonológica, tá? A criança tem que estar assim, se ela está lendo silabado, volta na consciência fonológica com ela, volta naqueles sonzinhos que ela está com dificuldade. Isso é uma atividade que você tem que trabalhar com a sua criança. Se você percebeu que ele não está conseguindo ler o S, que ele não consegue ler o F, consegue ler o V, volta ali com ela. Porque a gente tem que ser um professor que esteja observador, como está a evolução de cada um, tá? A turma é grande, Helena, mas você sabe quem é bom, você tem que saber quem é mais ou menos, e você tem que saber aquele que você tem que resgatar. Então, para você melhorar, comece pensando na consciência fonológica, tá? Porque se ele não estiver dominando, restaura, volta lá, trabalha os sons com a criança, porque é aí que ela vai melhorar. Porque ela conhecendo o som, quando ela vê lá a palavra, digamos, panela, ela vai ver panela. Porque ela fez o som na cabecinha dela e já vai lendo automaticamente com fluência, tá? Isso a gente tem que ter esse cuidado. Outra coisa, trabalha banco de palavras. Isso é muito importante para a criança que está começando a ler. A leitura de palavras, ela é a parte inicial da criança, tá? A gente tem que ter sempre esse foco. Leu com fluência as palavras, vai ler com fluência o quê? As frases, tá? Venceu as frases, você percebeu que a criança está ali lendo com fluência as frases, tá? Como é que você faz com ler com fluência as frases? Tá na sala de aula, escreve lá 6 frases, numera. Aí vai pedindo cada um para ler. Aí você vai fazendo o teste, você vai observando. Aí você fala, ninguém lê em voz alta, só com a cabecinha. Todo mundo lendo com a cabecinha. É um momento que todo mundo está lendo ali. Os meus já estão acostumados com isso, ninguém lê em voz alta. Porque eu preciso saber quem está lendo, naquele momento ali eu já faço uma avaliação. Eu sei quem está lendo silabado, eu sei quem está lendo com fluência. É nesse momento dessas frases aí que eu escrevo, e todas são palavras que eles sabem ler, tá? Mas aí, como eu vou vencer? Ler com a cabecinha. Ler de novo, novamente. Gente, é tão interessante que quem trabalha com alfabetização, com o primeiro ano aí, vai concordar comigo. Você pede para a Ana ler. A Ana leu. Divulgou, demorou a ler. Aí você fala, Miguel, lê para mim. A mesma frase. Se o Miguel estiver lendo fluente, ele lê rapidamente e não fala que eu já leio aqui essa frase. Aí você pede lá o terceiro, fez a 6, pede lá o João, João lê para mim. Aí o João tá lá, silabado. Volta o João lê de novo. Eles lêem assim com maior tranquilidade, porque a maturidade da criança não pensa assim, já foi lida, eu já sei. Porque eles estão no mundo deles, estão no momento deles. E a aprendizagem, ela é individual, tá? A alfabetização, ela acontece individual. Você ensina todos, mas ao mesmo tempo tem um ali conversando com o outro, outra atenção em outra coisa. Aí você precisa o quê? Trabalhar, chamar aquele. E presta atenção, quando você chama um, os outros ficam dispersos. Tem 2 ou 3 te acompanhando. Isso é normal, porque o nível de atenção da criança com 6 anos é 5 minutos para você. Tirou aquilo, já foge para outro. E é normal, é assim todo ano, é assim que a gente trabalha. Aí você vai na mesa dele, senta lá com ele, explica e conversa, aí você vai vendo ele evoluir, certo? Tá? Depois que você trabalhou essas frases, vem com um texto. Aí os textos dizem, nossa, tia, tanto de frase, tanto de... Eles não admiram, porque já está acostumado com as 6 frases, que cada um vai ler uma frase e vai, né? Até você vencer, que todos estão lendo com fluência. Essa é uma prática que eu faço em sala de aula todos os dias, tá? E a melhor aliada
para você ter seu aluno lendo e escrevendo em menos de 6 meses, é a leitura em voz alta. Essa leitura em voz alta é que faz se tornar um leitor fluente, porque ele fala e ouve, tá? Ele precisa de ouvir. Ele precisa estar ouvindo o que ele está lendo ali, ó, para ele se tornar fluente. Porque quando está só na partinho ali, parece que não avança. Mas quando ele lê em voz alta, isso transforma e ele entende. Aí você vai trabalhar o que é em voz alta? A pontuação. Aí você mostra que tem sinais que faz a diferença na fluência, tá? Aí você vai montando. Uma vez só, Helena? Toda semana, gente. Toda semana a gente tem que trabalhar, a gente tem que insistir, a gente tem que melhorar, pra gente ver a evolução, tá? Se você não vê a evolução, você não consegue. Outra atividade para melhorar a leitura, você pode colocar de 2 a 2 lendo. Isso é muito importante. Um lê com o outro, tá? Isso estimula. Um lê, o outro lê. Um lê, o outro lê. Aí vai ouvindo. Aí você pergunta, quem tá lendo melhor dos dois? Aí eles se olham todos assim, sabe? Com medo de falar. Mas aí tem uns que são verdadeiros. Ele tá lendo melhor, tia. Então vamos treinar. Aí é tão interessante essa atividade dupla que ele fala assim, lê de novo. Porque isso se espelha na gente, tá? O aluno se espelha na gente. Então, eles pedem para o outro ler assim, na maior naturalidade, e eles obedecem. Coisa incrível, incrível, incrível mesmo. Eu tenho uma história para contar da Ana Luísa. Ana Luísa, ela despertou para a leitura mais ou menos no mês de maio agora. E foi lendo, porque aqueles livros que eu coloco de indicação da coleção Estrelinha, eu tenho todos em sala de aula. Então, ela tem 3 estrelas, né? 1 estrela, 2 estrelas. E de 1 estrela, só sílabas simples mesmos. É o macaco viu a mola, é o pato e a foca famosa. Então, ela começou assim a despertar. E porque todos os dias, terminou a atividade, leitura de livros. Aí eu tenho esses livros, eu falo para eles que é a minha mina de ouro da leitura. Que ninguém pode destruir nem descuidar, porque todo ano eu preciso dela, porque como é que eu vou fazer vocês, os outros lerem se eu destruir os meus livros? Então, eu trabalho bastante com ele. Tá? Quando eu levo a primeira vez, eu ponho numa caixa colorida, enfeitada, um presente que eles vão ter que cuidar. Então, a gente faz aquela festa, né? Então, eles pegam assim com muito cuidado, porque eu preparei eles para ter esse cuidado com a leitura, com os livros que eu tenho de literatura. Então, ela começou dominando a leitura. E tem assim, foi em junho, ela começou a dominar todas as leituras. Tia, eu tô lendo, olha aqui, tia, olha aqui, tia. Aí ela começava a ler os comandos. E ela, enquanto ela não lê tudo o que ela quer, ela dá seco pra gente. Ela é muito engraçada, ela é muito linda, linda, linda mesmo. E ela, olha aqui, tia, eu tô lendo, tia. Assim, mesmo, Ana Luísa. Aí ela pegava outros comandos, tia, olha aqui, ó, é outra leitura que eu tô lendo. Não é a mesma, não, olha aqui, presta atenção. Porque como eu mandava os mesmos livros, ela foi dominando aqueles livros, né? Aí, quando ela pegou, que a mente dela virou ali da codificação, ela conseguiu ler tudo que vinha pela frente, ela se irradiou, ficou encantada. A mãe mandou bilhete de agradecimento, a mãe mandou presente, o pai falou comigo, porque grato pela leitura da filha. Lê tudo, assim, tudo que vem pela frente, ela quer ler os comandos de geografia, quer ler os comandos de história. E tia, deixa eu ler de novo. Eu falei, Ana Luísa, tem que dar tempo para os outros. Não, tia, mas deixa eu ler essa vez, só essa vez. Tá? Então, quando a criança vence essa leitura fluente, e ela, sim, bem ao pé da letra, quando é interrogação, faz a pergunta, exclamação, porque eu vou ensinando, vou mostrando, olha só, o sinal, isso, faz isso. E a gente tem que ser esse professor assim, tem que esse cuidado, fazer com que a criança enxergue, tá? Aquilo que ela não visualiza, tá? Então, isso é importante. E tem também o João Miguel. O João Miguel começou bem, escrevia tudo, mas na hora de ler, silabado. Aí eu falava assim, João Miguel, tá ruim, né? Ele falou assim, tá, tia, vamos ler de novo, mas agora só com a cabecinha. Gente, não foi 15 dias. O João Miguel lendo tudo assim, sabe? Hoje ele fala assim, como é que você tá lendo? Ele assim, tá bem, né, tia? Assim, pois é. É outro também que gosta de ler. Só que ele é mais tímido, mais quietinho, mas você vai na mesa dele, pede para ele ler para você, tá aquela leitura maravilhosa. Faz tudo assim, ó. Pega os livros, já terminei, tia. Por quê? Pelo domínio da leitura e influência. E como a gente torna capaz a criança de ler e escrever em menos de 6 meses esses textos?
com muita dedicação, com muita consciência fonológica, princípio alfabético, tá? A leitura para eles, porque eles vão estar desenvolvendo tudo isso num conjunto. E no final do ano, você tem só a alegria de mandar esses meninos para o segundo ano. Gente, então foi isso, essas dicas para vocês, tá? De como trabalhar a leitura fluente nos seus alunos, tá bom? Até amanhã. Tem alguma pergunta? Sim. Quantas horas? Ensino o 5º ano e tem uma aluna que quer ler silabado. Ô Leia, faça o seguinte, trabalhe com ela. Vai ser um trabalho mais demorado, porque está no 5º ano, às vezes assim, trabalha assim no separado, porque a criança de 5º ano já tem o quê? 10 anos, né? Pode estar vergonha de ler na presença de todo mundo. Então, trabalhe com ela no trabalho individual, prepare coisas que ela consiga ler e primeiro você fala, é demorado. Leia com a cabecinha, depois em voz alta. Vai fazendo isso. É a maneira que eu venço todos os meus alunos para leitura fluente, em voz alta, tá? Lendo com a cabecinha, daí ele consegue sair na leitura fluente em voz alta. E se for muita dificuldade, comece com lista de palavras, porque aí ela vai vencer melhor. Mas ensine esses métodos de leitura tão rápido. Eu não entendi bem, é da Léa ainda, né? Vamos lá, acabou. Gente, olha só, uma boa tarde, tá? Uma boa noite para vocês, um beijo grande no coração, até amanhã. Não, a live não vai ficar gravada, tá bom? Vai ficar só até o fim de semana. Só até o final de semana, depois ela recolhe, tá bom?